Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos para nossa análise do mercado cripto, análise do Bitcoin e vamos fazer a análise on-chain hoje também. Hoje é dia 8 de junho, eu comentei com vocês ontem que hoje a gente iria fazer uma análise sobre os mineradores. Vamos dar uma olhadinha como que tá os dados dos mineradores, porque esses caras aí estão sendo estrangulados no mercado, e quando eles fizerem a capitulação no mercado, aí sim o mercado vai ficar mais seguro para a gente voltar a subir para um novo ciclo, beleza? Então segura aí que a gente vai dar uma olhadinha em como que esses caras estão, se eles estão vendendo, se eles estão segurando ou se eles vão vender. Vamos dar uma olhadinha nisso hoje, beleza? Mas vindo aqui, ó, rapidinho, vamos analisar o BTC aqui. E cara, a gente já tem um mês já que a gente tá nessa lateralização aqui. Quantos dias que a gente tá aqui? Desde a queda ali da Luna Foundation até hoje, a gente já tá 27 dias. A gente está há um mês em lateralização, nesse lenga-lenga. Um dia sobe, um dia cai, um dia sobe, um dia cai. É muito interessante ficar ligado aqui, porque pode estar acontecendo duas coisas nesse momento no mercado. Uma é uma distribuição e a outra é uma acumulação. Se isso daqui for uma acumulação, o mercado vai subir. Se isso for uma distribuição, o mercado vai cair. Eu acredito que o mercado vai cair. Eu acredito que tem 5% de chance disso daqui ter sido fundo, e 95% de chance do mercado cair ainda mais. Pode ser que o fundo final seja esse daqui mesmo, os 25 mil dólares, mas eu acredito que dentro desses 95% de chance tá o fato da gente voltar aqui para baixo, pelo menos retestar esse fundo para depois subir lá na frente. Não acredito que o mercado vai vir subindo aqui e já buscando um novo ciclo de alta aí, não acredito nisso, mas isso daí tem que ficar no seu radar. Então você tem que ficar de olho. Você tem essa probabilidade de 5%, você tem que se posicionar, se preparar para ver o que você vai fazer. Aqui a gente está com uma grande resistência nessa região de 31 a 32 mil. A gente está vendo que o preço não consegue passar muito disso daqui. E a gente também está com grande suporte nessa região dos 28, 29 mil. Ou seja, é só você colocar aí o que você vai fazer. Cenário A, se romper isso daqui para cima, você toma posição, beleza? Rompeu os 22 mil dólares, os 32 mil dólares, toma posição. Rompeu os 28 mil, vai vir mais queda aí pela frente. Cenário B. Então você tem os dois cenários aí na frente, você toma suas próprias decisões, claro, isso daqui não é uma recomendação de investimento, mas com esses dois cenários você consegue se preparar para o que o mercado vai fazer aí pela frente. Aqui no meio, cara, tudo que acontecer aqui no meio é água morna, porque um dia tá subindo, outro dia tá caindo, então você pode tradar aqui, eu tô tradando para ganhar experiência no mercado, mas um dia você ganha, outro dia você perde, e aí fica mais ou menos elas por elas, a variação é muito pouca, é mais para ganhar experiência mesmo de mercado. Porque, cara, é um período mais complexo de você tradar, de você ficar exposto no mercado, porque é mais difícil de você analisar isso daqui, porque tem muita manipulação. A gente vê, um dia sobe, outro dia cai. Um dia sobe, outro cai. Então, não dá para saber muito o que o mercado vai fazer, beleza? A gente está se aproximando aqui dessa linha de tendência de baixa aqui. Então, o mercado tem aí uma probabilidade de respeitar essa linha de tendência de baixa. Se ele romper essa linha de tendência de baixa aqui, ele está numa pequena linha de tendência de alta de curtíssimo prazo, é só dentro desse mês aqui, tá? Então, se ele continuar subindo aqui, ele romper essa linha de tendência de baixa e continuar confirmando essa altinha aí, ele pode ir buscar o fundo que ele perdeu aqui dos 38 mil dólares ali, que aí é a região dos 38 ali, dos 30, mais ou menos daqui, ó, dos 34 até os 38 mil. Se ele romper essa linha de tendência de baixa, ele vai buscar essa região aí, que é essa região aqui, ó. A gente vai ter resistências, vai ter pequenas resistências aqui em 36, mais 38,
E aí a grande resistência está em 39 mil. Então vamos ver como que o mercado vai se comportar. É mais ficar ligado aí nos próximos dias. Agora, pelo momento, é mais ficar observando o mercado mesmo e vendo como o mercado vai se comportar. Beleza? Dito isso da análise do BTC, só vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no curto prazo, o que está acontecendo hoje. Ó, se a gente vê aqui, ó, na data de ontem, ele tentou perder essa linha de tendência de baixa aqui, ó. Coloquei um gráfico super curto, gráfico de 1 hora. Ontem ele tentou perder essa linha de tendência de baixa aqui, não confirmou a perda, ele voltou para dentro. Então ele ainda tá no jogo dessa linha de tendência de baixa. Mas veja que ele tá respeitando, cara, todas as resistências e os suportes. Então ele tá ficando nesse range aí, sempre dentro desse suporte, dessa resistência aqui, tá? Tudo que acontecer entre 28 mil e 32 mil é tudo do mesmo, é lateralidade, então a análise continua sendo a mesma coisa. Entre esse range aí, qualquer coisa que acontecer aí é simplesmente lateralidade. A gente tem que esperar que o ativo saia desse padrão aí pra gente ver mais pra frente como que vai ser. Beleza? Analisando ADA aqui, ó, eu cheguei a comentar com vocês de ADA ontem. É um ativo que eu tô de olho para abrir um short, ainda não abri um short, mas ela chegou nessa linha de tendência de baixa aqui, ó, novamente. Se o BTC cair aí nos próximos dias, né, se a gente realmente romper isso daqui, ó, a gente tá bem retestando essa linha de tendência de alta aqui. Se ele romper, confirmar essa linha de tendência de alta aqui, confirmar o rompimento dela, então perder, bater e não voltar para dentro dela, voltar para baixo dela, confirmar, fazer um pivô aqui, aí sim a ADA vai dar uma derretida. Então tem que ficar de olho no BTC e de olho na ADA, porque ela tá formando, vamos ver se ela vai formar um topo duplo aqui, né? Ainda não caracterizou um topo duplo, ela tá tentando romper esse topo aqui que ela fez recentemente. Acredito que é bem difícil ela conseguir romper isso daqui, ela só vai romper isso daqui se o BTC conseguir romper aí, sair pelo menos um pouco dessa região aí, lá para os 31, lá para os 32, mais ou menos, tal. Aí eu acredito que a ADA consiga romper. Mas, se o BTC não conseguir romper, acho muito difícil, muito improvável da ADA conseguir romper esse topo que ela formou aqui. Porque, veja, ela tá subindo e o volume dela está começando a cair. A gente não está tendo tanto volume, os candles já não está tendo mais tanta força como a gente teve nesses dois candles aqui. A gente já não está tendo tanta força, já está um pouquinho mais fraco a força compradora. Então, acredito que há uma grande probabilidade da ADA cair aí pela frente. Isso é uma recomendação de investimento? Você vai abrir um short em cima disso? Não, cara, não. Você tem que fazer sua análise, porque é o que eu falei. Eu ainda não entrei nesse short aqui. Eu tô de olho para entrar, mas eu ainda não entrei nessa parada. Então, se você for abrir uma posição shortando ADA, cuidado, faça sua análise, faça seu gerenciamento de risco. Eu tô falando isso porque aqui a gente tá com... Se ela caracterizar mesmo, que aqui vai ser um topo, a gente vai estar com um stop bem curtinho aqui, um stop de 12%, para um ganho de ela ir buscando fundo lá de 37%. Então tem que ficar de olho aí na ADA, acredito que ela vai cair ainda mais. Beleza? Dito isso daí, vamos... cara, S&P. S&P é um cara que ele tá dando uma segurada, ele tá numa lateralização aqui, já faz, já tem... Aqui eu tô no spot. Já tem uma semana já que a gente tá nessa lateralização aqui, aonde o S&P não vai nem para um lado nem para o outro. Então, 2 dias de queda, 1 dia de alta. 2 dias de queda, 1 dia de alta. Vamos ver como que ele vai se comportar na data de hoje. 8h50 aqui nos Estados Unidos, 9h30 S&P abre. Vamos ver se ele vai abrir em queda e se ele vai perder esse fundo aqui, né? Porque, só vamos dar uma olhadinha aqui no futuro.
o futuro está em queda, né? Então vamos ver como que vai prosseguir. Ele está formando aqui um triângulo. Ele está formando um triângulo aqui dentro, então está respeitando esse triângulo aqui. Há uma probabilidade dele romper esse triângulo para ambos os lados, né? Vamos ver como que vai ser isso daí. Acredito que o mercado não tem força para subir. Acredito que ele possa romper esse triângulo aqui para baixo. Se ele romper aqui para baixo, aí vai ficar tudo mais claro. Aí realmente o mercado cripto vai derreter, o mercado tradicional vai derreter, aí vai ficar tudo mais claro. Se ele romper para cima, infelizmente, aí a gente vai fazer um pullback aí durante um tempo maior ainda para depois entregar mais queda pela frente. Não acredito que a queda acabou. Acredito que a gente ainda tem espaço para cair um pouco mais no mercado. Olhando todos os dados, principalmente os dados on-chain, cara, a gente ainda não bateu capitulação. E, historicamente, a gente sempre bateu capitulação para depois o mercado voltar a subir. Sempre. Historicamente, sempre aconteceu isso. Se a gente olha a teoria de análises de ciclo de mercado, a gente vai ver que a gente precisa bater capitulação para depois o mercado subir. A gente já deu uma boa limpada no mercado. O mercado já está bem sem os short-term holders, né? A gente está mais com long-term holder no mercado. Hoje eu vou trazer para vocês dados on-chain, mais falando sobre mineração, que o minerador tá ou não para capitular, como que tá esse cenário para o minerador. Mas amanhã eu vou trazer para vocês informações sobre o long term holder. Então amanhã a gente vai ver, vamos ver qual que é o comportamento desse cara, o que ele tá fazendo, se ele tá acumulando, o que ele tá fazendo, a gente vai dar uma olhadinha nisso amanhã. Mas pra gente voltar aqui pro dia de hoje, cara, o mercado ainda não deu a limpada total que ele precisa dar para depois ele subir. Então, esse período é um pouco complicado, porque a gente está em uma região que parece que o mercado já caiu muito, parece que é uma região de fundo, só que quando entra a capitulação, esse ativo ele pode cair muito, ele pode dar uma rasgada. Por isso que eu acredito, quando a gente faz um cálculo mais ou menos do NUPL, a gente consegue ver que o preço pode chegar entre 20 e 23 mil dólares. Significa que vai chegar entre 20 e 23 mil dólares? Não, não significa que o preço pode chegar nessa região. Não significa que ele vai chegar. Significa que ele pode chegar. Como os 26 ali, os 25 está muito próximo dessa região, possa ser que sim, os 25 mil dólares seja o fundo do mercado. Esses 25 mil dólares que a gente bateu. Só que eu acredito que a gente precisa retestar isso, porque aí a gente pode ter a capitulação sim, como a gente está nesse período de lateralização, é um período que está se estendendo o prejuízo da galera. Então a gente pode ter a capitulação ali batendo nos 25 mil dólares. Mas isso tudo a gente vai ver nos dados on-chain, beleza? Amanhã a gente vai falar bastante sobre isso daí. Então, S&P aqui, vamos ver como que vai se comportar na data de hoje. Se ele abrir rompendo isso daqui, a gente vai ter um pullback aí no BTC nos próximos dias. Mas entenda, cara, que tudo que acontecer abaixo dessa região aqui, ó, tudo que acontecer abaixo dos 40 mil dólares não é motivo para se animar com o mercado. Não significa que o mercado vai voltar com a tendência de alta. Qualquer coisa que acontecer abaixo dos 40 mil dólares não significa que o mercado vai voltar. Significa que ele pode estar fazendo apenas um topo mais baixo que o topo anterior. Então, se o S&P subir, se o mercado subir até essa região, cara, não dá para se animar achando que já dá para holdar o ativo, que dá para ficar exposto no ativo durante um grande período. Não, dá sim para comprar nesse rompimento aqui e ficar esperando até que o ativo chegue próximo dessa região aqui da linha de tendência de baixa. Chegou próximo dessa região aqui, começa a realizar, começa a ficar ligado no mercado para ver se ele vai voltar, vai formar um topo mais baixo que o topo anterior mesmo, ou se ele vai romper essa linha, vai fazer um pivô aqui. Se ele romper essa linha e fizer esse pivô,
que é ele cair aqui, retestar essa linha, subir, romper esse topo aqui, aí sim você pode ficar mais tranquilo, aí sim você pode ficar mais de olho no longo prazo, aí você pode rodar o ativo, aí você pode esperar que venha um novo ciclo de bull market aí pela frente. Mas enquanto ele não romper essa linha de tendência de baixa e não confirmar esse pivô, esquece. Tudo que acontecer abaixo dessa linha de tendência de baixa, abaixo dos $40 mil, é apenas pode ser apenas um topo mais baixo que o topo anterior. Então tem que ficar ligado nisso daqui. Beleza? Dito isso, da nossa análise do Bitcoin, análise da ADA também e análise do S&P, vamos ver como tá nossos dados on-chain. Bom, então o que eu queria trazer para vocês é como que tá a situação do minerador. E por que a situação do minerador? Esses caras, hoje, claro, é uma grande indústria de mineração de Bitcoin. Esses caras, eles são os maiores detentores do Bitcoin. Eles têm muito poder nisso, porque primeiro passa pela mão deles o Bitcoin. São eles que mineram essa parada e que trazem isso para o mercado. Então, se você é holder, se você é especulador, se você é qualquer coisa nesse mercado, o Bitcoin que você tem, ele já passou pela mão de um minerador, beleza? E esses caras, eles têm muito poder, porque hoje, como é uma grande indústria, isso é muito gigantesco. A gente tem empresas muito grandes fazendo mineração e esses caras, eles têm um grande poder aquisitivo mesmo no mercado. E, cara, acompanhar esses caras é super interessante, porque a gente entende que eles realmente são uma empresa que não tem nada a ver com o BTC em si. Eles são uma empresa mesmo, uma empresa física. Então esses caras têm funcionário para pagar, tem água, tem luz muito cara para pagar, eles têm equipamento, eles têm caixa, eles têm fluxo de caixa, eles têm várias coisas, cara, que é normal de uma empresa, é uma empresa super comum. E quando esses caras começam a entrar no prejuízo, eles precisam tomar duas ações. Uma é desligar máquinas, porque se eles desligam máquina, eles reduzem custo, né? Eles podem reduzir custo tanto demitindo um funcionário, mas o principal custo da mineração é o custo de energia. Então, se eles desligam máquina, eles têm uma redução de custo. Se o preço do BTC está caindo, eles estão recebendo menos, porque esses caras, eles recebem em Bitcoin, mas eles pagam em dólar. Todo o custo deles é em dólar. Eles pagam funcionário em dólar, eles têm água, luz para pagar em dólar. Então, para esses caras, o preço do Bitcoin é muito importante. E quando a gente pega isso, a gente consegue, todas essas informações, a gente consegue entender o que esses caras estão mais sujeitos a fazer. Ou seja, se a gente tem o custo da energia dos caras aumentando, o custo de operação dos caras aumentando e a receita deles diminuindo, isso significa que esses caras têm uma grande tendência a desligar máquinas, a vender máquinas no mercado, que é uma forma também deles fazerem caixa, e também de vender bitcoins no mercado, porque eles precisam pagar as contas. Esses caras, eles são forçados a vender bitcoin no mercado se as contas não estiver batendo. E como esses caras têm muito bitcoin no mercado, tem muito bitcoin, eles podem fazer um grande despejo. Esse despejo pode derrubar o preço super forte. No geral, esses caras, eles vão acumulando Bitcoin e eles vão vendendo aos poucos. Eles gostam de vender em topo de mercado. Mas quando chega um determinado período, a gente já tá desde novembro do ano passado aí, a gente já tá vai completar quase um ano daqui a pouco que o mercado tá em queda. Então faz quase um ano que a receita desses caras tá diminuindo. E é exatamente isso que a gente vai olhar aqui hoje, beleza? Para a gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O hash rate da rede é exatamente a força computacional. Quantos computadores a gente vai ter na rede, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar, tá em linear esse gráfico, não está em logaritmo. Então vamos pegar só o último ciclo aqui, ó. A gente vai ver que no primeiro topo ali, ó, que a gente teve essa linha amarela aqui, é o hash rate.
ele teve uma queda aqui, a gente acabou tendo um evento lá da China, proibição da China, então derrubou bastante máquinas, mas a gente também teve esse topo do mercado aqui, beleza? Desde que o mercado caiu lá embaixo, o hash rate veio subindo e subindo sem parar. A gente estava historicamente em all time high o tempo inteiro aqui, beleza? Então depois que a gente passou essa região aqui do hash rate, a gente ali, ó, quando o BTC estava quando o BTC já estava caindo, quando o BTC estava em $40 mil, os caras continuaram colocando máquina no mercado. Aqui, cara, a gente chegou em um topo de hash rate e o hash rate começou a diminuir. Não dá para saber ainda se ele vai fazer um topo. Cara, isso daqui não adianta querer usar a análise gráfica para falar um topo mais baixo do que o topo anterior, linha de tendência de baixa, porque isso daqui é um fato que não depende muito do comportamento humano. Quando a gente analisa um gráfico, por exemplo, a gente usa todas essas teorias por conta do comportamento humano. Aqui não, aqui é outra parada. Mas a gente consegue ver que esses caras começaram a desligar máquinas no mercado. Pode religar máquinas no mercado? Sim, eles podem religar a máquina e o hash rate voltar a subir. Só que isso só vai acontecer se o preço do BTC voltar acima dos $40 mil. Se o preço do BTC voltar acima dos $40 mil, aí a gente vai ter bastante máquinas sendo ligadas no mercado e o hash rate vai voltar a subir. Tudo que acontecer abaixo dos $40 mil tende que esses caras desliguem máquinas no mercado, que é exatamente o que está acontecendo. Como há uma grande resistência para o BTC passar dos $40 mil, acho muito improvável. Pode acontecer? Pode, mas acho muito improvável a gente bater um all-time high no hash rate. Acredito que a gente já bateu o nosso all-time high no hash rate, que foi antes do evento da Luna Foundation. Assim que a Luna Foundation despejou aqueles 80 mil BTC no mercado, a gente teve um grande crash no mercado e aí o cenário começou a mudar, principalmente para esses caras aqui. Então, o hash rate vem caindo. Se a gente puxar aqui, ó, lá no site da blockchain, a gente consegue ver como que tá o lucro desses caras, como que tá o lucro dos mineradores. Se a gente olhar aqui, ó, se a gente der uma olhada aqui, a gente bateu que esses caras, no total, eles chegaram a faturar 64 milhões aqui no topo e depois a gente teve outro topo de 64 milhões também. Hoje, o faturamento desses caras está em torno ali dos 30, dos 27, 28 milhões. Ou seja, já caiu pela metade o faturamento desses caras. E a gente está falando que essa queda começou lá em novembro. Ou seja, pensa só, analisa. Uma empresa que está tendo sua receita cortada pela metade. Olha só como que a pressão em cima dos caras já tá. Desde novembro, a receita dos caras foram cortada pela metade. Cara, se não consegue segurar uma empresa durante muito tempo no mesmo patamar que você tava, ao menos que você tenha um caixa surreal. E esses caras, eles têm um caixa em Bitcoin. Uma grande parte do caixa deles é em Bitcoin. Então, para eles pagar as contas, tá começando a ficar muito atentador desses caras venderem bitcoins no mercado. E aí, vendo isso, é exatamente o que essa métrica aqui, ó, mostra para nós. Quando a gente puxa essa métrica, ela sempre fala quando os caras... Boa. Essa métrica aqui, ó, sempre fala quando que os caras estão... Quando que os caras estão vendendo, quando, na verdade aqui a gente tem a capitulação, né? Esse gráfico indica um pouco uma capitulação do minerador. Quando a gente tem, essa daqui, ó, são duas linhas de tendência, uma de 30 dias e uma de 60 dias. Quando a gente tem a linha mais curta cruzando a de 60 dias, significa que a gente está tendo um hash rate menor do que nos 30 dias, a gente está tendo nos 30 dias um hash rate menor do que nos últimos 60 dias. Isso indica que a curto prazo os caras estão desligando
máquinas. E quando esses caras começam a desligar a máquina, aí é mais um fator para eles capitularem no mercado, para eles soltarem bitcoins no mercado, porque eles precisam pagar as contas. Se os caras estão com a receita cortada pela metade, se as máquinas estão diminuindo, estão sendo desligadas, cara, a última opção que os caras têm é vender Bitcoin. Essa é a única opção que os caras têm. Porque quando eles estão cortando máquinas, eles já estão cortando o custo deles. Mas vai chegar um determinado momento que eles vão precisar ter caixa, eles vão precisar tirar dinheiro que seja do BTC e deixar em caixa em dólar para poder pagar as contas. E é isso que a gente vem vendo recentemente. Então, recentemente, a gente está com esses caras tendendo a desligar máquinas em relação aos últimos 60 dias. Assim que essas duas linhas se cruzarem, a gente vai ter um período que, historicamente, é um período onde os mineradores tendem a vender bitcoins no mercado. Isso pode impulsionar o preço para baixo, isso pode fazer com que a gente volte nos 25 mil dólares. Se esses caras venderem no mercado, esquece. Não tem demanda suficiente para manter o preço em lateralidade, por exemplo. Se o mercado cair e esses caras vender, a gente vai ter uma porrada para baixo. Eu espero que esses caras vendam, e quanto mais rápido eles vender, mais tranquilo eu fico no mercado, porque entenda que enquanto eles não venderem, a gente ainda tem essa probabilidade na mesa. Os caras ainda têm chance de fazer esse despejo no mercado. E se tem essa chance, cara, é muito arriscado você tá holdando ativo, por exemplo, nesse período. Eu sempre falo, cara, esquece essa parada de holdar ativo durante o bear market. Hold ativo só durante o bull market. Então, vendo aqui, esses caras estão começando a querer entrar em capitulação. Esse daqui é um cenário dos mineradores que a gente tem que ir analisando daqui para frente toda semana. Toda semana a gente vai ter que ver como que esses caras estão. Porque assim que entrar a capitulação desses caras, pode ter certeza que a gente vai ter uma volatilidade e principalmente para baixo, beleza? Tem um outro gráfico aqui que também indica qual que é uma região de fundo do lucro desses caras, né? Então a gente pega essa região aqui abaixo de 0,6, é uma região que indica que o minerador entrou em capitulação. A gente ainda não entrou em capitulação, a gente está próximo de entrar em capitulação, mas ainda falta um tempo aí para... Acredito que, cara, uma pequena queda aí, se a gente cair um pouco, voltar ali para os 28 mil dólares ali, acredito que esses caras já vai estar entrando em capitulação. Se a gente vê... essa daqui é a relação... uma coisa super importante. Se a gente olhar a relação do hash rate com a receita desse cara, em azul é a receita, em rosa é o hash rate. Significa que o hash rate aumentando, como a gente teve aumentando durante todo esse período aqui, significa que esses caras estavam investindo muito em máquina nova, ou seja, o custo dos caras estava aumentando muito e a receita dos caras veio diminuindo nesse período. Você tem um custo aumentando, a receita diminuindo. Isso constrói ainda mais uma pressão nesses caras, de como empresa mesmo. Isso constrói uma pressão neles de que eles vão precisar dar um jeito de arrumar grana nesse mercado para pagar as contas. Porque esse hash rate aumentando aqui, a partir do all-time high ali que a gente teve antes do evento da China ali, tudo acima do all-time high foram máquinas novas colocadas no mercado. Então, pode ser que até o all-time high ali só foi um religamento das máquinas, né? Que eles saíram da China, foram para outros lugares. Mas acima ali do primeiro all-time high que a gente teve nesse ciclo, cara, são máquinas novas, ou seja, os caras gastaram bastante capital nesse mercado. Com a receita desses caras já em 50%, cara, esses caras estão sendo colocados na parede, estão sendo pressionados para vender Bitcoin no mercado. Então tem que ficar super ligado em cima disso. Se a gente olhar, cadê a receita desses caras?
Calma aí. Ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que o balanço, a quantidade de bitcoins na carteira desses caras, ela teve uma queda de 10 mil bitcoins ali a partir do evento da Luna Foundation. Então, esses caras colocaram já 10 mil bitcoins no mercado para pagar as contas. Então, a gente tem uma queda aqui nesse gráfico que é a wallet dos mineradores. Então, os caras já fizeram uma distribuição no mercado, o mercado caiu, teve o evento da Luna Foundation, teve várias coisas, mas esses caras ainda podem despejar muito Bitcoin no mercado. Esses caras ainda têm muito Bitcoin no mercado. Veja, eles estão aqui, ó, em região de 1,8 milhões de Bitcoins na mão. Então, para esses caras despejarem qualquer coisa aí que seja, cara, despejarem 100 mil Bitcoins no mercado, isso vai derrubar o preço. Mais 10 mil Bitcoins no mercado, isso vai derrubar o preço e muito forte. Então, tem que ficar ligado, porque os mineradores, cara, eles têm muito poder em cima do preço do Bitcoin. Se esses caras resolverem colocar esses Bitcoins no mercado, aí sim a gente vai ter um grande despejo na rede. Beleza? Olhando aqui, esse daqui é um gráfico também de receita do minerador. E uma coisa interessante que eu já apresentei para vocês, é a mesma receita que... eu já apresentei para vocês aqui, a receita do minerador, é a mesma coisa que esse gráfico azul aqui, beleza? E outra coisa é que eu tive o interesse de pesquisar para ver se isso realmente é verdade. Cara, quando a gente tem toda essa teoria mirabolante, a gente precisa comprovar se isso tá acontecendo mesmo no mercado ou não. Tudo que eu tô falando aqui é teoria da minha cabeça, cara. Eu acho que os caras são uma empresa, que os caras têm que vender máquina, que depois para cortar custo tem que vender Bitcoin. Isso tudo é uma teoria da minha cabeça. Eu vou estar certo nisso ou não? Não sei, não dá para saber. É apenas uma teoria. Mas, porque eu não tenho certeza, eu não tô lá dentro da mineradora para saber se o cara não tem dólar no caixa ou não. Não sei, eu não tô lá para saber. Então é uma teoria da minha cabeça que eles precisam vender Bitcoin. Isso, claro que nos últimos ciclos se mostrou real. E aí, cara, uma coisa muito interessante para você saber se isso tudo é um fato ou não, é só você parar e analisar. Pô, se os caras desligam máquina e precisam de caixa, bom, se esses caras colocar essas máquinas à venda no mercado, é um indício de que realmente os caras estão precisando de grana. E aí, eu fui buscar no mercado aqui, eu dei uma olhadinha na Amazon, joguei aqui na Amazon dos Estados Unidos, miners, pra gente ver a venda dessas máquinas no mercado. E aí, achei algo super interessante que eu comecei a encontrar no mercado. A gente tá tendo máquinas com desconto de 40%. Bom, apesar que essa L3 aqui, ela não minera Bitcoin. A T17 minera Bitcoin, a gente já tem com 6% de desconto, tá pouco ainda, mas a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu tinha visto a S19, máquinas mais novas com 20% de desconto, a gente tem a S19J Pro com 23% de desconto no mercado. Ou seja, o que esse desconto aqui no mercado mostra? Mostra que a gente não tem mais uma demanda compradora pelas máquinas e os caras precisam vender máquinas. E os caras estão começando a derrubar o preço dessas máquinas. Pô, 23% de desconto em uma máquina significa que a água tá batendo na bunda. Sim, significa que os mineradores estão precisando fazer grana. As empresas que vendem máquina de mineração estão precisando fazer grana. 26% de desconto em um produto é muita coisa. Acredito que ainda pode cair mais, acredito que esses preços podem cair mais, mas tudo isso, olhando esses preços aqui na Amazon, é apenas para trazer, cara, uma ideia para vocês de que, pô, realmente o minerador ele tá sendo pressionado no mercado. O cara já tá até tendendo a vender as máquinas dele. O cara já tá até tendendo a vender as máquinas dele mais barato. E, cara, isso pode ter certeza
certeza que vai gerar uma pressão em cima desses caras, para esses caras venderem bitcoins. Então, se você me perguntar, Gui, você acha que já chegou no fundo do mercado? Não, eu não acredito que a gente chegou no fundo do mercado, porque o mercado ainda pode cair muito. A gente pode ter esse grande despejo dos mineradores. Se a gente olhar, a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Não vou deixar o vídeo estender tanto aqui. Mas se a gente puxar o TXO, a gente vai ver que o TXO ainda está super alto, que... a gente vai ver que o TXO ainda está super alto, a gente está lá em 70% no TXO, sendo que o TXO já bateu fundos aí de 40%. Então, calma aí que Calma aí que tá em... Fiz cagada aqui. Não, é isso, tá certo. Tá em 70%, a gente já bateu fundos lá, em 40%. O último bear market a gente bateu 40%, né? Então o TXO tá super alto, mas a gente vai falar disso amanhã pro vídeo aqui não ficar super longo, beleza? Só deixa eu rever uma métrica aqui. Porque... Quando eu mostrei esse gráfico aqui para vocês, estava com uma EMA de 14 dias. Então o gráfico estava mais longe aqui. Mas veja que, tirando a EMA de 14 dias, a gente vê que essas linhas estão quase se cruzando já. Então, mostra que nos próximos dias, aqui nas próximas semanas, a gente já vai conseguir saber se o minerador vai entrando em capitulação ou não. Beleza? Mas isso daí a gente vai acompanhando ao longo da semana. Amanhã eu vou trazer mais informações para vocês sobre o Long Term Holder. E, cara, é ficar com a bunda na parede nesse período, porque o mercado pode sim dar uma arregaçada para baixo ainda. A gente tem muita gente que pode vender no mercado. O TXO alto significa que tem muita gente em lucro ainda, significa que tem muita gente que comprou o BTC lá no ciclo passado, e amanhã a gente vai ver quem que é esse cara, se é long term holder ou se é short term holder, beleza? Bom, galera, então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas, beleza? Valeu, um forte abraço e eu te vejo amanhã.